Leia comigo, Apocalipse 14, verso 1. Olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele, o nome de Jesus e o nome do seu Pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam as suas harpas, e cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Um grupo especial. Quando Deus fala 144.000, não são 145.000, não são 100.000. Queridos, os números na Bíblia são literais. Para Deus, quando Ele fala na Bíblia, o 7º dia é o 7º, não é o 8º, não é o 6º. Quando Deus diz 10% é o dízimo, é santo ao Senhor. Queridos, quando a Bíblia diz que a Nova Jerusalém tem 12 portas, não são 13 portas, são 12 portas. Os números são literais. 144.000 é um número literal dos escolhidos, das primícias dos salvos vivos. Ó, queridos, tem uma grande multidão que ninguém podia contar, que forma a seara dos salvos vivos. Mas os 144.000 são as primícias, os primeiros a serem batizados pelo Espírito Santo. E então, capacitados por Deus para proclamarem o alto clamor. Diz aqui o verso 4, estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como? Como primícias para Deus e para o Cordeiro. Se eles são as primícias dos santos vivos, é porque tem a seara, a grande seara de salvos vivos. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E qual é a mensagem que Jesus Cristo deu? Qual é o sermão que Jesus deu para que eles preguem? Está aqui exatamente no verso 6 em diante. As 3 mensagens angélicas. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. É uma mensagem que será pregada mundialmente, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. É uma mensagem de juízo, julgamento dos mortos que começou em 1844 e o julgamento dos vivos que vai começar quando a lei dominical for aprovada pelos Estados Unidos, espalhando-se pelo mundo todo. Quando a lei dominical for aprovada, então começará o juízo dos vivos. Jesus Cristo está em sua obra no santuário celestial. E a primeira mensagem angélica chama nossa atenção para o ministério de Jesus no santuário celestial. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A primeira mensagem angélica chama atenção para Deus como Criador dos céus e da terra. Nada de evolução. É criação especial, fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus no jardim do Éden. Queridos, a segunda mensagem, verso 8, e outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu, Babilônia. Babilônia é Roma. Aparece 6 vezes a palavra Babilônia no Apocalipse. Caiu, caiu, a grande Babilônia. Esta que deu a beber ao mundo todo o vinho da sua prostituição, os ensinamentos e as doutrinas falsas e pagãs que se espalharam por toda a cristandade. Caiu, caiu a grande Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua prostituição. E agora a terceira mensagem, verso 9. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta, o poder papal e a sua imagem, os Estados Unidos da América do Norte. Este país vai se tornar uma imagem da besta, porque será usado pelo poder papal para impor o domínio mundial do papado. Por isso, queridos, diz aqui, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A terceira mensagem fala de um sinal
o sinal da besta que será imposto no mundo todo. Mas, queridos, a Bíblia fala também no sinal de Deus, o selo do Deus vivo. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Ezequiel capítulo 20, verso 20. Ali fala do sinal de Deus. Deus colocou o sábado, o sétimo dia da semana, exatamente como vem lá do Jardim do Éden, Gênesis 2, versos 1 até o verso 3. O sábado é o sinal de Deus, de que Ele é o nosso Criador e Salvador. Queridos, Deus tem um sinal e o papado colocou um outro sinal no lugar do sinal de Deus. Que dia foi colocado no mundo todo para ser santificado no lugar do sábado? Foi o domingo. O domingo, o primeiro dia da semana, se tornará o sinal da besta, quando for imposto com a força da lei do governo dos Estados Unidos e se espalhar para o mundo todo. Mas aqui está uma advertência pesada. A mensagem do terceiro anjo é uma mensagem pesada, de advertência. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Queridos, esta é uma mensagem que Deus nos deu para proclamar. E ela precisa ser proclamada com todo o poder do Espírito Santo, em alto clamor. Em Apocalipse capítulo 18, verso 1, aparece o anjo iluminando toda a terra, representando a proclamação mundial e poderosa das 3 mensagens angélicas de forma concisa, compacta, que será pregada exatamente agora, no tempo do fim. Queridos, esta é a mensagem do alto clamor. Não é uma mensagem abstrata, não é uma mensagem vazia, mas é uma mensagem cheia do Espírito Santo, que contém as 3 maiores advertências de Deus para o mundo. Os 3 apelos, os 3 últimos apelos de Deus para a humanidade. Deus confiou ao seu povo na terra uma obra para ser executada. A terceira mensagem angélica, que inclui as 2 primeiras, deve ser dada e a mente dos crentes deve ser dirigida ao santuário celestial, onde Jesus Cristo entrou em 1844, iniciando o juízo celestial, o juízo pré-advento. Queridos, quando Jesus voltar, ele vem para buscar aqueles que foram julgados, cujos nomes foram conservados no livro da vida. Jesus está empenhado no trabalho de julgar. Ele é o juiz de toda a terra. O tribunal celestial é chamado o tribunal de Cristo. A reforma do sábado deve ser levada avante, porque faz parte do sinal de Deus, faz parte da primeira mensagem angélica. O sinal de Deus faz parte da terceira mensagem angélica. O sinal de Deus em contraste com o sinal da besta. A reforma do sábado deve ser levada avante. A brecha que foi feita na lei de Deus, arrancando fora o 4º mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, lá diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Eles fizeram uma brecha na lei de Deus, arrancando este mandamento e colocando ali guardar domingos e festas. Esta brecha precisa ser reparada. Quem são os reparadores das brechas? Importa que a mensagem seja proclamada com grande voz, para que todos os habitantes da terra recebam a advertência. O povo de Deus precisa purificar a sua alma. O povo de Deus precisa buscar a santificação pela obediência à verdade e preparar-se para esta grande obra e estar sem falta perante Jesus Cristo em sua segunda vinda. Se o povo de Deus não fizer esforços da sua parte, se o povo de Deus ficar passivamente e ociosamente esperando que Jesus Cristo volte, que o Espírito Santo seja derramado para deles remover os defeitos de caráter, isso não vai acontecer. A remoção dos defeitos de caráter, o avanço na santificação, a aquisição do caráter de Cristo, isto requer esforço da sua parte, esforço da minha parte. Se o povo de Deus não fizer esforços de sua parte, mas apenas esperar que sobre eles venha o refrigério do Espírito Santo, para deles remover os defeitos, para corrigir os seus erros,
se nisso confiarem para serem purificados da imundícia da carne e do espírito e preparados para tomar parte no alto clamor do terceiro anjo, eles serão achados em falta. Exige esforço da nossa parte buscar a perfeição em Cristo Jesus, a santidade em Cristo Jesus, a remoção dos nossos defeitos. Queridos, o refrigério, que é o batismo do Espírito Santo, só atingirá os que estão se preparando para ele, fazendo o trabalho que Deus ordena, isto é, purificando-se de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, conforme diz em 2 Coríntios capítulo 7 e o verso 1. A reforma da saúde está intimamente relacionada à proclamação da terceira mensagem angélica. Por que, pastor, a reforma da saúde? Porque o Espírito Santo não será derramado sobre aqueles que não fazem do corpo o templo do Espírito Santo. Os comilões de carne, os beberrões de coca e de café e de cigarro e de bebidas, nós precisamos entrar na obra da reforma da saúde para recebermos o batismo do Espírito Santo, porque somos templo do Espírito Santo. Se não formos batizados pelo Espírito Santo, não vamos conseguir proclamar a terceira mensagem angélica de Apocalipse 14, versos 9 a 12. A proclamação da mensagem do terceiro anjo inclui a pregação dos mandamentos de Deus. Faz parte da terceira mensagem angélica a pregação dos 10 mandamentos, aqueles 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Mas agora, ainda dentro da mensagem do terceiro anjo, está o verso 12. Este lindo verso, que nós memorizamos, que nós amamos este verso, mostra que a mensagem do terceiro anjo tem tudo a ver com a exaltação da lei de Deus. Exaltar Jesus como Salvador e único Salvador, e exaltar a lei de Deus, os 10 mandamentos, que são deleite e alegria na vida dos salvos por Jesus Cristo. Por isso diz o verso 12, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão, quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Não é só guardar os mandamentos e não é só ter a fé em Jesus. Ter a fé em Jesus Cristo resulta na obediência aos mandamentos de Deus. Queridos, o povo de Deus é caracterizado por esses 2 sinais. Guarda aos mandamentos e a fé em Jesus Cristo como Salvador, único Salvador. A mensagem deve ser proclamada em alto clamor. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo. Este é o 4º anjo do Apocalipse. Qual é a mensagem dele? Ele tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. É um poder maior do que antes foi manifestado. É o poder que deve ser manifestado agora, na chuva serôdia do Espírito Santo. E o verso 2 diz, e clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia. Você já leu isto, lá em Apocalipse 14. A segunda mensagem angélica é caiu, caiu a grande Babilônia. A grande Babilônia é a grande Roma. É a cidade para onde os reis, as rainhas e os presidentes e príncipes, é para esta cidade que todos vão e se submetem e se curvam diante do papado. Ele domina o mundo. Mas, queridos, a Bíblia está profetizando a queda de Babilônia, a queda de Roma. Caiu, caiu a grande Babilônia. E mais ainda, e se tornou morada de demônios. Você entende o que está escrito na Bíblia, meu querido irmão, minha querida irmã? Roma se tornou morada de demônios, de feitiçaria. Satanás está dominando o mundo através do papado. Só existe um poder humano na terra que aceita ser adorado, que aceita que as pessoas se ajoelhem na frente dele e lhe beijem a mão, que ousou criar uma brecha na lei de Deus, arrancando
o lembra-te do dia do sábado e colocando guardar domingos e festas. Este poder é o poder papal. Este poder está sendo liderado por Satanás.